Paizinho, muito obrigada, Pai, por essa atmosfera, Pai, que nós já podemos sentir a Tua presença fluindo neste lugar, no nosso meio. Pai, muito obrigada, Pai, por cada um dos meus irmãos que chegaram aqui. Que o Senhor possa renovar a fé deles. Pai, que eles possam sair daqui, Pai, seguros, Pai, que o Senhor esteve neste lugar, que o Senhor está conosco, que o Senhor está com eles. Pai, nós te rendemos graça, Pai, desde já, por tudo que o Senhor vai fazer neste lugar, porque este lugar é um lugar de bênção. A atmosfera deste lugar já é propício, Pai, para grandes milagres. Pai, nós cremos em milagres acontecendo neste lugar, nesta noite. Nós cremos, Pai, em coisas poderosas se realizando na vida do Teu povo. No meio de cada um dos Teus filhos, Pai. Aqueles que vieram em busca de uma resposta, Pai, que o Senhor possa dar nesta noite. E aqueles que vieram só Te adorar, Pai, que o Senhor possa receber como cheiro suave chegando até a Ti. Pai, nós Te damos graças pela vida de cada um, Pai, que estão aqui e aqueles que não puderam vir hoje, Pai, que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa cuidar deles, Pai, e fazer com que eles entendam, Pai, que aqui é o melhor lugar que eles poderiam ter escolhido para estar nesta noite. Pai, onde tiver alguém que não pode vir porque está enfermo, Pai, que o Senhor possa dar saúde a eles, em nome de Jesus, porque Tu és o médico dos médicos. Pai, nós cremos em milagres acontecendo daqui, Pai, através das nossas orações, porque não há distância, Pai, entre o milagre ou a cura, Pai. Não há distância, e nós declaramos cura na vida do Teu povo, naqueles que não puderam vir porque estão enfermos, e aqueles por qualquer empecilho que impediram eles de estar aqui, Pai, que eles possam entender, Pai, quem o Senhor é na vida deles, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, irmãos, boa noite. Vocês estão bem? Aleluia, glória a Deus por isso. Que você possa acalmar sua alma, seu coração e estar disposto a ouvir tudo que o Senhor tem para falar com você nesta noite. Nós já adoramos, já exaltamos o nome do Senhor, mas nós vamos continuar adorando, ouvindo a palavra do Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer neste lugar, nesta noite. Basta que nós possamos estar com nossos ouvidos atentos a ouvir o que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Você está com o seu celular, coloque ele no modo silencioso ou no modo avião, para que nada, nenhuma interferência venha atrapalhar de você ouvir a palavra. E que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. E agora nós vamos ouvir a palavra, que eu sei que o Senhor já tem uma palavra poderosa para mim e a sua vida. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor através do nosso pastor. Venha, pastor, que nós vamos estar com nossos ouvidos atentos para receber tudo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, amados. Graça e paz. Aleluia. Que maravilha, que bom poder estar aqui essa noite para compartilharmos um pouco da palavra do Senhor. Falar da palavra de Deus é algo maravilhoso, amém? Porque ao mesmo tempo que nós compartilhamos com outros, nós também nos fortalecemos, amém? Quando nós lançamos o alimento, nós também estamos sendo alimentados, amém? Curve sua cabeça e feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu espírito de ensino nessa noite. A unção de ensino. Pois o Senhor fala na Sua palavra que conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Sim, Pai, nós queremos ser libertos daquilo que nós ainda não conhecemos. Nós queremos alcançar o conhecimento, nós queremos entender quais são os Teus planos e os Teus propósitos para as nossas vidas. Sim, Senhor, nós queremos cada dia mais
descobrir quem nós somos em Cristo Jesus, o que o Senhor revelou através da sua palavra em nós. Por isso, Pai, nessa noite nós estamos aqui para te ouvir, para entender o que o Senhor quer falar conosco, para que nós possamos crescer e avançar mais e mais nas obras do Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, amados, que maravilha. Esse mês nós estamos falando sobre chamados para um propósito. Amém? Nós precisamos entender em Deus que Deus, Ele nos chama para um propósito. Diga: Deus me chama para um propósito. Aleluia. Então, amados, qual é o desafio maior? É descobrir qual é esse propósito para o qual Deus nos chama. E eu sei que muita gente tem questionado, tem se perguntado, mas graças a Deus pela palavra do Senhor, porque na sua palavra Ele nos instrui, Ele nos traz direções de como nós podemos descobrir qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? E nesse mês o Senhor me deu uma direção de estarmos falando um pouco sobre isso, chamados para um propósito. Nós não estamos falando sobre o propósito, porque o propósito, o seu propósito, é você que vai descobrir em Deus. Mas nesses dias nós estamos abordando um pouco sobre isso e falando que Deus, Ele nos chama para um propósito. E quando você chega em Deus, você vai descobrir qual é esse propósito de Deus para a sua vida. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Efésios, capítulo número 1. Aleluia. Efésios, capítulo número 1. E nós vamos ler a palavra do Senhor. Amém? Hoje é um culto de ensino, irmãos. Nós estamos falando sobre esse tema, mas o propósito é ensinar você. Eu não estou aqui hoje para dizer qual é o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Eu estou aqui hoje para ensinar você, para trazer algumas instruções que você vai entender à luz das Escrituras que Deus nos criou para um propósito. Ele nos criou com um propósito. Amém? E através da palavra de Deus nós podemos nos encontrar em Deus primeiramente, e depois nós podemos descobrir para que nós fomos criados. Então você não vai andar mais por aí, você não vai andar mais falando, dizendo que você não sabe para que você foi criado. Talvez você ainda não saiba o que de fato você deve fazer, mas você vai sair daqui hoje já sabendo que você foi criado, você foi pensado, imaginado para um propósito em Deus. Amém? Todos abriram em Efésios capítulo número 1. Vamos ler a partir do verso 3. Eu quero ler esse texto com você, do verso 3 até o verso 14. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nós. Eu estou lendo na versão NVT, amém? Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Diga: eu sou abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Amém? Então, irmãos, só esse texto aqui, só o versículo de número 3 já começa a despertar algo em nós. Nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Mas para quê? É só para você sair por aí dizendo: eu sou abençoado. Ah, mas eu sou muito abençoado em Deus. Não, irmãos, o propósito de Deus nos abençoar com toda sorte de bênção, nós vamos descobrir agora para que foi que Ele fez isso. Amém? Aí no verso 4 ele diz assim: mesmo antes de criar o mundo. Olha, quando foi que Deus nos abençoou? Diga: bem antes de criar o mundo. Amém, irmãos? Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Olha o verso 5. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom
propósito de sua vontade. Diga, o propósito da vontade de Deus. Amém? Verso 6. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Verso 8. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda sabedoria e todo entendimento. Oh, aleluia! Glória a Deus! Veja, irmãos, as coisas estão começando a clarear para você. Para que foi que Deus nos abençoou? Para que foi que Deus nos alcançou? E aí no verso 9 ele diz: agora Deus nos revelou sua vontade secreta. Aleluia! Sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá, sob a autoridade de Cristo, tudo o que existe nos céus e na terra. Verso 11. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Verso 12. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Aleluia! Sabe, irmãos, hoje nós não temos mais desculpas de sair daqui e dizer que não sabemos para que foi que nós nascemos, para que nós fomos criados, por que nós estamos aqui ainda nesse mundo, o que nós viemos fazer aqui nesse mundo. E aqui, irmãos, nesse capítulo de número 1 do livro de Efésios, do verso 3 ao verso 14, nós podemos encontrar a resposta para muitas perguntas que eu e você possa ter feito durante toda a sua vida. Não importa a sua idade, irmão, se você hoje está com 15 anos, com 20 anos, com 30 anos, com 40, com 50, se você é um centenário, não importa. Se você olhar para essa palavra e entender que você foi gerado, pensado, imaginado, projetado para cumprir um propósito de Deus, você agora começa a descobrir o sentido da vida. Amém? Glória a Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, que a primeira coisa que nós entendemos, de quem é o propósito? De Deus. Amém? Então nós estamos aqui para descobrir o quê? Quais são os propósitos de Deus para as nossas vidas. Não é os propósitos nossos para Deus, é os propósitos de Deus para a nossa vida. Eu lembro que um dia o Espírito Santo me trouxe uma revelação, que ele disse assim: o Senhor quer que você esteja no centro da vontade de Deus. E eu perguntei: Senhor, quando é que eu estou no centro da vontade de Deus? É quando eu estiver fazendo tudo que Deus quer? Ele disse: não, é quando você estiver no lugar que Deus pode fazer tudo que Ele quer através da sua vida. Aí você está no centro da vontade de Deus, você está cumprindo, você está alinhado com o propósito de Deus. Você entendeu isso? O centro da vontade de Deus é quando você está no lugar onde Deus pode fazer tudo através da sua vida. É igual como às vezes as pessoas dizem assim: ah, eu quero orar até que Deus me ouvir. Não, você deve orar até você ouvir Deus. Porque Deus não tem problema de audição. Ele não tem, irmãos. Você fala baixinho, Ele está ouvindo, filho. Amém? Nós é que temos dificuldade de ouvir a Deus. E no verso 9,
ele diz assim: agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isso é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Amém? Então nós hoje entendemos que o plano primeiro era ser alcançado por Jesus. Quantos aqui já são de Cristo? Amém? Então, uma vez que você está em Cristo, você botou o pé nas águas. Você deu entrada a seu propósito. Amém? Porque o primeiro propósito de Deus é salvar. A Bíblia diz que Deus deseja que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Então esse é um plano de Deus, é um propósito de Deus ter enviado Jesus para que todos sejam salvos. Então a primeira coisa é nos salvar. Mas uma vez que estamos salvos, é para viver o quê? Viver uma vida de qualquer jeito? É só para ficar vindo à igreja? Só para vir sentar na cadeira e ficar ouvindo uma pessoa ministrar? Não, irmãos. Deus tem planos para as nossas vidas. Para isso ele fez o quê? Ele nos abençoou com toda sorte de bênção. Para isso, ele comprou a nossa vida, porque a Bíblia diz que ele é tão rico, tão rico, tão rico em misericórdia, que comprou a nossa liberdade em Cristo Jesus. Ou seja, nós éramos escravos e ele sabia que uma vez que nós éramos escravos, jamais poderíamos cumprir o propósito, o plano dele aqui nessa terra. Ele diz: pronto, eu vou resolver. Eu vou derramar, vou abençoar vocês com toda sorte de bênção. Eu vou comprar a liberdade de vocês. E agora, uma vez que vocês estão livres, agora vocês precisam se encontrar comigo para que eu possa revelar para vocês o plano que eu tenho para vocês. No verso 8 ele diz assim, que ele generosamente derramou a sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Diga: eu tenho toda a graça, toda a sabedoria e todo o entendimento. Amém, irmãos? Às vezes é meio estranho isso, não é? Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não entendo essas coisas. Mas a palavra está dizendo que generosamente. Você sabe o que é ser generoso? Ele não colocou um pouquinho aqui, está dizendo que ele derramou sua graça sobre nós. Toda a sabedoria, não foi um pouco. E Tiago ainda vai dizer assim: se alguém não tem, peça, né? Mas ele já derramou. E todo o entendimento. Depois ele fez o quê? Nos revelou, né? Qual é o seu propósito em Cristo Jesus. Depois ele fez o quê? No verso 11 vai dizer que em Cristo nos tornamos o quê? Herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme o seu plano e vontade. Esse predestinar aqui, irmãos, quero que você entenda, não é que ele faz acepção de pessoas, é que uma vez que você está em Cristo, você está predestinado ao sucesso. Você está predestinado a cumprir os planos de Deus. Você está predestinado. Por que predestinado? Porque existe um destino final. Amém? É como você pegar aqui, ir aqui na rodoviária e você pegar um ônibus aqui agora com destino a Salvador. Quando você entrou no ônibus, você já foi predestinado a Salvador, sim ou não? Então você foi predestinado, mas você pode descer em Feira de Santana? Pode. Então se você descer no meio do caminho, você foi predestinado, mas você não chegou ao destino. Mas se você sair daqui e não descer em nenhum lugar, o seu destino é Salvador. Amém? E nós temos um destino, Deus tem um destino para que nós alcance. Mas em Cristo Jesus, nós estamos predestinados a alcançar. Se você não descer na próxima estação, você vai chegar lá. Amém? Jesus é o veículo que nos leva a todo o cumprimento, porque aqui ele diz que ele quer o dia de colocar tudo sobre a autoridade de Cristo. Tudo o que existe nos céus e na terra. Amém? E nós nos tornamos herdeiros de Deus. E nesses dias, irmãos, nós queremos falar um pouco sobre isso. Hoje você está aqui e graças a Deus por isso, porque você vai ouvir um pouco sobre esse plano de Deus. Deus, como a palavra diz, que Ele nos criou antes da fundação da terra. Primeiro Ele nos criou, primeiro Ele imaginou, para depois, quando Ele criou a terra, Ele já tinha tudo preparado o que nós iríamos fazer aqui.
E quantos sabem que os planos de Deus não estão falidos? Amém? Diga comigo e semigo, os planos de Deus vão se cumprir. Os planos de Deus vão se cumprir. Comigo ou não, vai se cumprir. Mas que tal ser conosco? Comigo. Que tal você ser participante? Que tal você ser um daqueles que vai, chegar lá e dizer: eu cumpri os propósitos de Deus, eu cumpri os planos de Deus, amém? Eu postei algo esses dias, eu estava estudando aqui e me veio essa revelação. A grande tragédia, existe duas tragédias, uma grande e outra maior, na vida do ser humano. A grande tragédia da vida é não saber qual o seu propósito, ou para que você foi criado. Essa é a grande tragédia. Mas existe uma outra tragédia que é maior ainda. É quando a maior tragédia é achar que descobriu em você mesmo o seu propósito. Porque enquanto você não descobre em você mesmo, você continua a buscar. Você continua a perguntar: Senhor, para que foi que eu nasci? Senhor, me mostra, me revela. Eu quero entender para que foi que eu nasci. Eu quero entender quais são os seus planos para a minha vida. E você continua a buscar. E quando sabe que Deus quer se revelar para mim e para você? E se você tiver um encontro genuíno com o Senhor, se você investir tempo com Ele, eu tenho certeza que Deus, na sua bondade, como está falando aqui, na sua generosidade, Ele vai nos revelar. Agora o problema, a grande tragédia, é quando você acha que você encontrou o seu propósito. Porque aí você vai investir tudo o que você tem, todos os seus esforços, para você cumprir o seu propósito, aquilo que você achou que era os planos de Deus para a sua vida. E aí você já não busca mais quais são os planos de Deus. Você vive em função de você mesmo. Você vive em função dos seus planos, dos seus projetos, que até então são lícitos. Sabe o que foi que eu me maravilhei? É que os nossos planos, os nossos projetos, eles podem fazer parte, eles podem estar inseridos no propósito de Deus. Você pode se realizar, cumprir o propósito de Deus também se realizando, irmãos. Amém? Ele diz assim: eu é que bem sei. Quem é que sabe? É Deus. Ele diz: eu é que bem sei os planos que tenho ao vosso respeito. Para quê? Para dar um fim que você deseja. Não é o dele, mas os planos são dele. Ele diz: o que é que ele quer dizer nessa palavra? Se você fizer do jeito dele, vai realizar o propósito dele e também vai ser do jeito que você quer. Quantos aqui querem dar errado na vida? Não, ninguém, irmãos. Ninguém pensa assim: rapaz, eu vou viver uma vida desgraçada e no final eu quero ser a pior pessoa desse mundo, eu quero ser a pessoa fracassada. Ninguém projeta isso. Mas o problema é que quando nós nos projetamos segundo a nossa vontade, segundo os nossos planos, geralmente no final vai dar errado. Mas quando nós nos projetamos nos planos de Deus, o final é sucesso. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo, segundo os planos de Deus. E aí por isso que ele diz: eu aqui bem sei os planos que eu tenho a vosso respeito. Ou seja, quer cumprir os meus planos? O final já está certo. O final está garantido. Então, qual é a grande tragédia? Não saber qual é o propósito de Deus. E a maior tragédia é você achar que descobriu em você mesmo o propósito da vida. Amém? Nós gostamos de falar desse assunto. A Natália, eu até fico meio constrangido de falar de propósito diante dela, porque alguém que quando a gente olha, a gente já vê, alguém que fala de propósito, Mas eu tenho aprendido muito com ela, tenho aprendido com a palavra do Senhor. Eu não usava muito a palavra propósito, mas sempre quando eu comecei a estudar a palavra do Senhor, eu comecei a entender, depois que eu fui salvo, eu entendi que eu estou aqui ainda para fazer algo, para realizar algo, e não para a minha vida, e sim para Deus. Amém? Mas que a minha vida vai ser beneficiada, eu vou ser beneficiado por isso. Amém? E aí hoje, graças a Deus, tem um livro que nós gostamos muito de estudar. Tem tantos livros que falam sobre propósito. O maior deles é a Bíblia. Amém? Porque tudo isso é extraído de lá. E
o autor Rick Warren, ele fala sobre uma vida com propósito. E nós nos maravilhamos ao estudar esse livro, nós temos investido um pouco para entender um pouco sobre isso. Para quê? Para que possamos ajudar outras pessoas a descobrir por que você está aqui, o que você veio fazer, o que você ainda tem de tempo para fazer, o que você precisa fazer aqui. Amém? E então, ele escrevendo no livro Uma Vida com Propósito, ele diz como é que nós podemos descobrir o propósito para o qual nós fomos criados. Quem aqui gostaria de descobrir o propósito para o qual você foi criado? E as pessoas às vezes elas pensam assim: mas isso é muito difícil. Se você mudar a confissão, vai começar a facilitar. Porque, irmãos, eu nunca vi Deus dificultando nada para mim e para você. Sabe por que é difícil? Porque nós queremos encontrar do nosso jeito. Tropeçando. Eu nasci para isso. Não, irmãos. É olhando para Deus. E aí ele fala no livro assim: então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Ele diz assim: você só tem duas opções. Você só tem duas opções. A primeira é a especulação. Essa é a opção escolhida pela maioria das pessoas. Elas conjecturam, supõem, teorizam. Quando as pessoas dizem: eu sempre pensei que a vida fosse assim, né? Eu quero dizer, eu descobri, eu achava, sempre entendi que era desse jeito. Este é o melhor palpite que eu posso dar. Por milhares de anos, filósofos brilhantes discutiram e ponderaram sobre o significado da vida. A filosofia é um tema importante e tem sua utilidade. Mas quando se trata de determinar o propósito da vida, mesmo o mais sábio dos filósofos está apenas supondo. E aqui ele vai falar que um professor de filosofia de uma grande faculdade, uma certa vez ele escreveu, para 250 dos mais conhecidos, dos filósofos mais conhecidos, cientistas e intelectuais do mundo, perguntando: qual o significado da vida? Ele fez, esse professor de filosofia, ele escreveu para mais de 250 filósofos e intelectuais, e ele fez essa pergunta, ele lançou essa pergunta. Ele não lançou uma pergunta para qualquer pessoa, ele lançou uma pergunta para pessoas muito bem estudadas, pessoas intelectuais, filósofos das melhores faculdades. E aí ele fez esse desafio, perguntou, qual o sentido, o significado da vida. Ele então publicou suas respostas em um livro. Alguns deram seus melhores palpites. Alguns admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida. E outros foram honestos o bastante para dizer que não tinham a menor ideia. Na verdade, vários intelectuais de renome pediram ao professor que respondesse caso ele descobrisse o propósito da vida. E algo bem interessante, irmãos, que eu aprendo aqui através desse livro e através da palavra do Senhor, é que você pode procurar aonde você quiser. Mas nessa noite, se você achava que você ia encontrar o seu propósito de vida, como a Natália falou, tropeçando no meio da rua ou em qualquer lugar, hoje eu estou aqui para decepcionar você, dizendo que você não vai encontrar. Em nenhum outro lugar, em nenhuma outra coisa, você vai encontrar ou descobrir o propósito da sua vida, o significado da sua vida. Para que você foi criado? Você vai investir o resto da sua vida todinha, mas não vai descobrir. Não vai descobrir. Você vai supor, como ele falou aqui, apenas supõe. Mas, de repente,
você vai se deparar com a realidade e mais uma vez você vai estar frustrado ou frustrada e dizendo: não era esse o significado da minha vida. Amém? Então, felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado e propósito da vida. Quantos querem saber? Trata-se de revelação. Diga: revelação é o meio pelo qual eu vou descobrir o propósito da minha vida. Para a minha vida, na verdade, né? Amém? Então podemos nos voltar para o que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Amém? Se você quiser saber para que esse celular foi criado, você não vai perguntar para a Eugênia, não vai perguntar para o Davi, não vai perguntar para o pastor, vai perguntar para o criador desse celular, para o inventor desse celular, para quem imaginou esse celular. Se você quiser saber como esse microfone vai funcionar, o propósito dele para qual ele foi criado, você vai ter que perguntar ao criador, ao fabricante deste celular. Se você não encontrar ele, no mínimo você vai encontrar um manual dizendo quais são as funções dele, para que ele foi criado, qual a finalidade dele, como é que ele funciona perfeitamente. Amém? Então você entendeu que você não vai obter resposta em nenhum outro lugar. Por quê? Porque você foi criado em Cristo Jesus. Você foi criado por Deus. E a melhor maneira de você descobrir o propósito de uma invenção é procurando saber ao inventor. Amém? Quantos se maravilham com isso? E aí ele vai dizer, o autor vai dizer que descobrir o propósito da sua vida funciona da mesma forma. Como? Diga: perguntando a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, veja que é simples, sim ou não? Eu vejo de uma forma simples. Se eu quero descobrir o propósito de Deus para a minha vida, a quem eu devo perguntar? Aquele que me criou, aquele que fez da forma como ele queria que funcionasse, com todas as características, com todas as funções. E nós sabemos, irmãos, que a humanidade, ela se distanciou de Deus por conta de quê? Por conta do pecado. Mas em Cristo Jesus, o que foi que Jesus fez? Nos reconciliou com Deus. Ele nos trouxe de volta para Deus. E agora em Deus, através de Cristo Jesus, reconciliados com Deus, amigos de Deus, nos achegando a Ele, como a palavra diz que agora nós nos tornamos amigos de Deus, nós podemos agora perguntar a Ele: Senhor, para que eu fui criado? Qual é a minha finalidade aqui nessa terra? Para que o Senhor me criou? O que o Senhor quer que eu faça? Porque só Ele pode nos dizer exatamente para que nós somos criados e a maneira como nós vamos realizar tudo aquilo que Ele pensou e imaginou ao nos criar. Amém? Então, o que eu vejo que para que nós possamos entender é através da revelação de Deus. Deus, ele diz no capítulo 1, versículo 9, que agora Deus nos revelou sua vontade secreta. Era secreta, porque Deus não tinha como falar à humanidade quais eram os planos secretos dele para mim e para você. Mas uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, ele pode nos revelar. Amém? E como é que nós podemos descobrir isso? Nos achegando a Deus, tendo comunhão com Ele, estando mais tempo com Ele, mais próximo com Ele, estando olhando para o manual do qual nós fomos criados.
e as instruções que contém nele para dizer como é que nós devemos funcionar. Amém? Aleluia. Sabe, uma vez eu ouvi um testemunho na história, na verdade. Ele contou essa história de algo que aconteceu com ele. Foi um professor da matéria Manifestações do Espírito, no Rema, e ele fala que ele ganhou um carro, um Honda Civic, logo assim que ele foi lançado, né? Todo automático. E ele ganhou aquele carro e ficou empolgado, muito empolgado com aquela bênção que chegou na vida dele. E ele pegou o carro e foi andar, né, com ele. Só que de repente o carro parou e ele não sabia para onde ia. Ele não sabia mais como funcionava nada. Ele dizia agora. Aí ele pegou o telefone, ligou para a concessionária. Ele conhecia uma pessoa que era da concessionária lá, ligou para ela e disse: rapaz, eu estou aqui na rua, em tal lugar, o carro parou e não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. Ele não liga, não funciona nada. E aí disse que o funcionário da concessionária começou a rir. Ele disse: eu quero só apenas lhe dizer que no carro tem um negócio chamado porta-luvas, e dentro do porta-luvas tem o manual de funcionamento desse carro. E aí ele disse, na hora ele disse: uau, pensa. Aí ele disse que ele começou a rir de lá, e a funcionária rindo também de lá da concessionária. Aí ele foi no porta-luva, abriu o porta-luva, pegou o manual, e o que aconteceu? O carro funcionou. Porque ele só precisava entender as instruções das funcionalidades daquele veículo, como era que ele deveria funcionar. Amém? Então nós, irmãos, nós também só precisamos olhar para a palavra de Deus, atentarmos para aquilo que Deus já falou, para saber exatamente, né, como é que nós vamos funcionar, a maneira perfeita que nós vamos funcionar em Deus, ouvindo as instruções de Deus da maneira como Ele nos criou para funcionar. Abra lá em Colossenses capítulo 1, por favor, agora a sua Bíblia. Aleluia. Colossenses capítulo número 1. Ver se eu acho o versículo aqui. O Senhor é bom. No verso 13, ele vai dizer que o Senhor, ele fez o quê? Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado. Capítulo 1 de Colossenses, o versículo número 13. Então, irmãos, primeira coisa que você deve entender aqui, quando a Bíblia se refere a trevas, a escuridão significa falta de conhecimento. Quando a gente não tem conhecimento das coisas, é como andar no escuro. Quando a gente não tem conhecimento, quando a gente vive num mundo de trevas, a gente anda debatendo, a gente anda, tateando, tentando tocar em alguma coisa, sem saber para onde está indo, aonde chegar. Mas a palavra do Senhor, ela diz aqui, eu creio plenamente no que ela está dizendo. Você não foi simplesmente salvo, porque Deus poderia nos salvar e continuar, deixar a gente lá nas trevas, sim ou não? E aqui ele fala que ele nos resgatou do poder das trevas, ou seja, a falta de conhecimento ou as trevas, a escuridão, elas não podem mais prevalecer na nossa vida. O Senhor nos libertou, Ele nos resgatou de lá. Para quê? Para que agora nós possamos buscar o entendimento, o conhecimento, saber para que nós fomos chamados, E aí ele diz assim no 14, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Amém? E aí no verso 16, você vai sair daqui entendendo hoje
que tudo se resume basicamente nesse versículo também. No verso 16, pule para lá. No verso 15 vai dizer que o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Por que a Bíblia está dizendo que o Filho, Jesus, é a imagem do Deus invisível? Que é para que nós possamos olhar para Ele, amém? Para Jesus. Aí no verso 16 diz assim: pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então tudo se resume aqui, diga: tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém, irmãos? Então, princípio do propósito de Deus nas nossas vidas. Tudo foi criado por meio de Jesus e para Jesus. Então a nossa vida foi criada por Ele, mas para Ele. É uma das coisas que às vezes eu questiono, eu indago muito, quando eu vejo cristãos ainda insistindo ou acreditando que eles têm uma vida para viver do jeito deles. Porque todas as vezes que eu olho para a palavra de Deus, que eu entendo que Ele comprou a nossa vida, que nós fomos resgatados, que nós fomos comprados com alto preço, e eu olho para a palavra sempre dizendo que tudo é para Ele, por meio dEle e para Ele. Amém? Então a nossa vida é dEle, tudo que nós fazemos tem que ser para agradar a Ele, para agradar a Deus. Amém? E aí nessa noite eu quero apenas linkar para você, falar para você sobre os 5 principais propósitos para os quais Deus nos criou. Amém? Você já pode sair daqui hoje entendendo e sabendo, os 5 principais propósitos de Deus para as nossas vidas. É algo muito extenso, irmãos. Não dá para a gente falar tudo em uma noite. Não dá para a gente colocar tudo dentro da sua cabeça de uma vez só. Mas se você for pegando aos poucos, se for linkando. E o melhor, eu estou aqui nessa noite com um propósito: despertar você. Esse mês nós falamos sobre isso, irmão. Sabe por quê? Porque nós não queremos ver você andar por aí, levado pelo vento, sem rumos, sem direção, sem saber o que fazer, sem saber aonde vai chegar. Então nós queremos que você viva mesmo, de fato, uma vida de propósito. Você viva a vida cumprindo os propósitos de Deus. Agora, uma vez que você sabe, nós não estamos aqui para obrigar você a isso, porque nem Deus vai fazer. Mas Deus, na sua bondade, Ele quer que nós saibamos. Ele quer que nós venhamos a entender quais são os planos dEle para a nossa vida, para que nós fomos criados, para que nós fomos pensados e imaginados. Amém? Então, o primeiro propósito, o propósito de número 1, você foi planejado, nós fomos planejados para agradar a Deus. Amém? Diga: eu fui pensado, imaginado, projetado, criado com um propósito: agradar ao Criador, agradar a Deus, irmãos. Amém? E é o primeiro, e nós podemos ter essa referência lá em Isaías capítulo 61, no versículo 3. Porque o Senhor vai plantar este povo, eles serão fortes e belos como orvalhos, e darão glória a Ele. Amém? Então nós fomos criados, pensados, plantados aqui na terra para dar glória a Deus. Segundo propósito de número 2, do qual nós fomos pensados, criados. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Amém? Primeiro, foi para agradar a Deus.
Segundo o propósito, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Jesus, lá em João 15:5, ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Em Romanos capítulo 12 e verso 5, Cristo nos faz um corpo, conectados uns aos outros. Então, nós fomos chamados para fazer parte de uma família. E é uma das coisas que hoje eu observo para a igreja do Senhor, e eu vejo muita gente sem entender esse propósito de Deus. Porque nós fomos chamados para fazer parte de uma família unida, uma família comprometida, uma família envolvida com as coisas de Deus. Por isso que a palavra fala para nós olharmos para Jesus. Quantos lembram que Jesus, quando a mãe dele e o pai dele foram a Jerusalém, e quando eles estavam voltando daquela festa, de repente se deram conta que o menino não estava com eles, e quando eles voltaram, que encontraram ele no templo, ele falou: por acaso a senhora não sabe que eu vim para cuidar dos negócios do meu pai? Então veja que Deus tem grandes negócios aqui na terra, e Ele confiou aos filhos para cuidar disso. Então nós, como filhos, nós fazemos parte de uma família perdão, mas com um propósito: cuidar dos negócios do Senhor. Amém? Nos reunir, nos alegrar, mas também cuidar dos negócios dele. E quando você vê lá em João 15:5, ele vai estar falando sobre o propósito de ramos enxertados numa videira verdadeira. O propósito para dar frutos, Terceiro propósito para o qual nós fomos criados. Nós fomos criados para se tornar semelhante a Cristo. Amém? Aleluia! Nós fomos criados para sermos semelhantes a Cristo. Lá em Colossenses capítulo 2, no versículo 7, vai dizer: deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na verdade. E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão por tudo quanto Ele tem feito. Aleluia, aleluia. Nós somos criados para sermos semelhante a Cristo. Eu gosto daquele texto também lá de Filipenses capítulo 2, versículo 5, que o apóstolo Paulo diz assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É um sentimento que deve haver nos filhos de Deus, naqueles que foram chamados para um propósito. Amém? E o propósito de número 4, você foi moldado. Eu gosto dessa palavra, moldado. Você foi colocado num molde para ser criado, projetado para servir a Deus. O quarto propósito para o qual você foi criado é esse: você foi moldado para Aleluia. Então nós fomos moldados para servir a Deus. Isso aqui eu me maravilho, irmãos, porque muita gente fala, está no corpo de Cristo, faz parte da família de Deus, e às vezes ele diz: acho que eu não nasci para obra não, eu não me encaixo em lugar algum. Mentira. Porque quando você foi criado, você foi moldado. Você sabe o que é um molde? Eu vejo que algumas coisas, às vezes você vai fazer e primeiro precisa tirar um molde, Eu lembro que um dia desse eu fui fazer um implante dentário, e para desenhar aquele dente, teve que colocar uma massa para tirar o molde, fazer um dente exatamente da forma como era o outro, para ele cumprir exatamente o propósito aqui na minha boca. Então, eu e você, nós fomos moldados
com uma finalidade. Primeiro, eu gosto porque você foi criado para fazer parte de uma família. E é uma das coisas que eu gosto muito de falar, que nós devemos ter o conceito de filho, mas também o conceito de servos. Algumas pessoas, eles até têm o conceito de filho, mas não querem nunca o conceito, estar na posição de servir. Já outros se lançam demais na posição de servir e esquecem que são filhos. Sabe que nós podemos ver muito isso na parábola do filho pródigo, né? Um que estava em casa com um conceito de servo, mas não se via mais como filho. Amém? O outro, ele foi e depois ele diz: eu não sou mais digno de ser chamado filho. Ele se via como filho e agora não se via mais digno de ser chamado de filho. E ele disse: pelo menos eu quero uma posição, nem que seja de servo. Mas quantos sabem que Deus quer as duas posições? Amém? De filho e de servo. Isso mesmo, filhos que servem a Deus e que servem para Deus. Amém? E o quinto propósito para o qual nós fomos criados. Você quer saber? Você foi feito exclusivo para cumprir uma missão. Aleluia. É a missão. Nós fomos feitos, criados, imaginados para cumprirmos uma missão aqui na terra. Amém? Pastor, e agora? Eu já entendi, sei que eu fui criado para tudo isso, para cumprir esses propósitos de Deus. E o que é que eu posso fazer agora para descobrir? Eu já disse, é se achegando a Deus. Sabe, irmãos, que quando eu olho aqui, moldado para servir, acho que Deus na sua... Acho não, com certeza, Deus na sua sabedoria, Ele já sabia. E a maneira pela qual eu posso fazer com que eles possam se encontrar novamente no propósito, na missão para o qual eles foram criados é tornando parte da minha família, ou seja, comunhão, convivendo comigo, aprendendo de mim, vendo como é que eu atuo, como é que eu penso, como é que eu ajo, e depois servindo. Porque enquanto ele vai servindo, eu vou novamente agora moldando ele para o lugar aonde ele deve estar. Sabe, irmãos, para mim isso foi uma maravilha quando eu pude entender que no servir, Deus não está interessado, irmãos, apenas no servir. É porque Ele está interessado no que você vai se tornar no servir. Preparando para cumprir uma missão. E aí onde entra, porque muitas vezes as pessoas chegam na igreja e elas dizem assim: eu não fui chamado para o púlpito. Eu não fui chamado para fazer não sei o quê. Eu não tenho um chamado para isso. Eu não levo jeito para isso. Irmãos, Deus abre as portas das oportunidades para você servir, porque enquanto você está servindo, você vai começar a se descobrir para que foi que você nasceu. Amém? Servindo a Deus, tendo comunhão com Ele e atento ao que Deus fala, você vai se descobrir para que você foi criado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos olhar para o manual, que é a palavra de Deus. Nós precisamos estar sempre atentos, estudando e vendo o que está escrito, falando ao nosso respeito, vendo o que é que Deus fala ao nosso respeito e servindo a Deus, porque através do servir nós vamos sendo preparados, nós vamos sendo lapidados, nós vamos sendo direcionados para o propósito. Eu sei que nesses dias talvez nós vamos estar falando um pouco mais sobre essa outra parte. Nós falamos que o tema nesse mês é chamados para um propósito. Entendam, irmão, que são duas coisas diferentes: chamado e propósito. Deus chama a todos, para quê? Para os seus propósitos. Primeiro chamado é para a salvação. Depois que você é salvo, agora você vai se achegando a Ele, você começa a servir, e no servir você vai descobrindo para que você foi criado. Eu gosto de dizer, é igual um quebra-cabeça, que você vai tentando, encaixando ali, até que a hora você acha o lugar certinho para o qual você foi planejado, projetado. Amém? E isso eu tenho certeza que vai trazer
algo poderoso para a sua vida. A sua vida vai se tornar mais alegre, vai se tornar, sabe, uma vida mais feliz mesmo. Você vai ter o sentido da vida, você vai ter mais prazer em viver, você vai ter mais prazer em fazer as coisas, porque tudo tem um propósito. Amém? Então eu quero que você possa se lançar cada vez mais sobre a palavra do Senhor, orando a Deus, buscando ao Senhor e se achegando a Ele, se colocando no servir. Uma das coisas que eu tenho me alegrado com essa oportunidade, de que no servir as pessoas podem se descobrir. Agora, só um cuidado que a gente também precisa tomar, para que de repente aquela oportunidade do servir não te impeça, não te atrapalhe de você chegar, às vezes, no propósito. Porque às vezes você se encaixa numa posição ali, que no momento você faz tão bem, está realizando tão bem, que às vezes você pensa, vixe, foi isso aqui que eu fui feito para realizar. Eu fui pensado para isso aqui. Mas não, é só porque enquanto você está ali, Deus está treinando e preparando você para algo maior. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, que você possa receber essa palavra, meditar nela, buscar mais, pegue essas referências bíblicas aí, estuda mais, se aprofunda mais e busca o Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor Ele vai te revelar, porque você não vai descobrir o seu propósito em nenhum outro lugar, a não ser em Deus. Amém?